Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um EasyR Vídeos e no vídeo dessa semana a gente vai voltar a falar da análise exploratória de dados, isso mesmo. Há umas 2 semanas atrás, ou 3, nós fizemos um vídeo sobre análise exploratória de dados, onde nós mostramos mais assim aspectos conceituais, né, dessa abordagem, que é muito importante para você conhecer bem os seus dados antes de começar a fazer alguma análise estatística. E então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui no card, aqui em cima do vídeo, vai aparecer agora o link para o vídeo desse primeiro aí de análise exploratória de dados que eu recomendo que você Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver essa parte da análise exploratória de dados na prática, né, com alguns exemplos. E nesse primeiro, esse vídeo, na verdade, eu vou dividir em duas partes, né? Então, essa primeira parte agora nós vamos ver como utilizar o R para verificar a presença de dados faltantes, né, dados inexistentes, né, aquele NA, né, o Not Available, na planilha. Também vamos ver como verificar outliers, a existência de outliers, né, utilizando algumas ferramentas, como o Boxplot, por exemplo. E também vamos trabalhar com a montagem de tabelas e tabelas de contingência. Vamos ver um pouco o que é isso, né? A gente já viu lá quem viu o vídeo, né, teórico. E vamos ver como montar no R, na tabela de contingência, que é uma ferramenta bem interessante para quem tem variável resposta categórica, tá bom? Então, esse é o conteúdo desse primeira parte do vídeo prático, né, de análise exploratória de dados. Tá? Então, embaixo aqui do vídeo tem um link, né, um bitlink aqui para vocês clicarem para baixar um arquivo de dados que eu uso no exemplo. Então, se você quiser acompanhar o vídeo aí no seu R, você pode baixar esse arquivo de dados e ir executando junto os comandos que eu vou apresentar no vídeo. Então, bom vídeo. Então, começando aqui a nossa parte prática, hoje eu estou fazendo nesse vídeo, né, uma coisa diferente aí. Vocês estão vendo aqui no cantinho que eu botei a webcam aqui para eu aparecer falando, né, para aparecer que eu estou aqui mesmo. O pessoal pode achar que é só uma dublagem, né? Estou dublando aí alguém que manja mesmo de R. Então vamos lá, brincadeiras à parte. Então botei o Luiz pequenininho aqui para a gente ver. Então eu vou começar, eu coloquei já esse script pronto para o vídeo ser mais dinâmico, né? Em vez de eu ficar digitando tudo, às vezes demora um pouquinho. E aqui eu sempre gosto, meus alunos sabem, né, de começar o script com essa função setwd, que eu já direciono para a pasta, né? Eu já direciono R para a pasta em que eu estou trabalhando. E aqui eu vou carregar esse load AEB-data, RData, que é uma área de trabalho onde eu já tenho os objetos que são, na verdade, as planilhas que eu vou trabalhar. Então, é uma forma, né, de você compartilhar dados, por exemplo, em vez de mandar o TXT ou o CSV para a pessoa ter que importar, e às vezes dá aquele problema se é vírgula, se é ponto, se não é. Então já vai dentro do R, né? Então aqui eu já importei previamente esses arquivos TXT e salvei como um RData, uma área de trabalho. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui do da nossa script aqui de análise de exploratório de dados, a gente vai conferir a presença de dados faltantes. Vocês viram lá no vídeo, né? Quem não viu, olha lá no vídeo EasyR Vídeos 3, que é a parte mais teórica, que uma função da análise exploratória de dados é verificar se tem dados faltando na planilha. Né? E no R, esses dados faltantes são representados por NA, Not Available. São dados especiais que eles falam, né, quando não tem o dado. Então aqui eu criei um vetor, uma função concatenar e acrescentei dados faltantes nele. Então está aqui no sexto e no 10º elemento. Então, o que implica isso? Algumas funções, como a função min para calcular a média e a median para calcular a mediana, vocês vejam que ele vai fazer a média e a mediana desse vetor, desses valores. Como tem valor NA, ele retorna NA. Então, elas não conseguem processar isso, na verdade, assim, né? A média de NA, um monte de valor NA, fica NA. Então, eu tenho que indicar o argumento NA-RM igual a true para ambas as funções, e aí ele sabe que tem NA, e aí o que for NA ele retira, né, e faz a média e a mediana com os valores numéricos mesmo ali no caso. Outra função interessante para identificar a presença de valores perdidos é a função summary. Então ela vai retornar aquelas estatísticas todas, né, que ela retorna, e aí mostra, né, quantos valores NA nesse vetor, quantos tem, né, ali, são 2 no caso.
Outra operação lógica que poderia ser usada, mas não funciona, é você indicar, por exemplo, o nome do objeto dados igual igual NA, que igual igual é o operador lógico para o igual, né? E ele retorna tudo NA, porque não funciona. Para você identificar se tem valores NA num vetor, você tem que usar a função is.na. E essa função ela pergunta no vetor para cada elemento se é NA ou não. Então, quem for NA, ele vai retornar um vetor lógico de true or false, né, ou falso. E onde for NA, ele vai resultar em true, né, verdadeiro. A gente pode filtrar os dados, né, desse vetor e tirar os NAs. Então, se a gente olhar o vetor completo aqui com os dois valores NA, a gente pode usar essa função isNA e indicar antes dela a exclamação, que é o símbolo, é o operador lógico do diferente. Então, é diferente de isNA, dados, abre colchetes. Então, estou selecionando dados diferentes de NA. Então, ele vai retornar só os valores diferentes de NA. Se eu tirasse isso aqui, ó, ele ia me retornar só os dois NAs. E aí, também posso usar a função na.omit. E aí, ele vai me retornar o vetor com os valores sem NA, vai me retornar as posições dos valores NA e a classe desse objeto aí, né? Que na verdade não foi um objeto, não cria um objeto, né? E aí, por fim, a gente pode salvar esses valores, né, em um vetor diferente, dados 2, eu atribuo, né, dados diferentes de NA, aquele que eu já tinha usado ali em cima para pesquisar, e aí eu crio um vetor com os dados diferentes de NA. Ainda é possível substituir, né, os valores NA por zero, por exemplo, se for o caso, tipo, retornou NA ali, mas na verdade era valor zero, né? Então eu posso usar aqui dados isNA igual a dados, eu quero só os NAs, né? Lembrando que aqui ele vai me retornar os valores NAs, né? Então eu quero que esses valores sejam igual a zero, e eu atribuo zero a eles. Então substituo por zero os dois valores NA. Ok? Agora a gente falou também naquela aula teórica das tabelas, né, e tabelas de contingência. Então a gente tem o exemplo do Gotelli lá que eu mostrei das espécies em declínio ou estável ou aumentando, na áreas sem proteção, áreas protegidas. E aí eu vou fazer uma tabela com ela no R. Então a função matrix, coloquei os dados aqui, os valores que estão lá na tabela, vocês podem olhar lá na aula teórica. E aí eu estou indicando duas linhas, duas colunas, e a função matrix ele tem um argumento default, é o by row igual a true, então ele vai preencher por linha, né? Então, se eu olhar esse objeto aqui, ó, é by row igual a false, então ele vai preenchendo por coluna, né? Então 18, 15, depois 8, 32. E aí eu vou substituir os nomes das linhas. Aí vai ser em declínio ou estável aumentando, e o nome das colunas sem proteção e protegida. Então não tem a tabelinha lá igual tá lá na aula teórica, né? Então aqui é o status de proteção e se o status da população está em declínio ou está estável aumentando. E aí eu tenho algumas funções aqui para trabalhar com tabelas como essa, né? Tabelas de contagens, né? Que então contou quantas espécies em declínio que estão sem proteção, quantas em declínio que estão em área protegida, quantas que estão estáveis ou aumentando a população em áreas sem proteção e em áreas protegidas. E aí eu posso usar essa função prop.table e aí eu indico um que eu estou fazendo em relação às linhas, né? E eu faço uma tabela de proporções. Ó. Então ele já me calcula as proporções. Ó. Se eu fizer a soma das linhas, está somando 1. Então, em relação às linhas. Então, ele pega aqui 18 dividido pelo total das linhas. 18 com 8 vai dar 26. Então, 18 de 26 está dando 69%. Ou 0,69. 8 de 26, 30%. E assim faz para outra linha. Então, em relação às linhas. Se eu fizer o 2, então, em relação às colunas. Então, se eu olhar aqui a tabela, vou botar lá embaixo de novo, 18 de 33 dá 54%. 15 de 33, 45. E aqui é a mesma coisa. Então, se eu somar as colunas, vai fechar 1 em 1. Tabela de proporções, né?
Ok? Então, essa prop.table eu calculo a proporção da tabela já rapidinho em relação à linha ou a proporção em relação à soma das colunas. Naquela aula lá também, no vídeo, vocês viram o gráfico de mosaico, né? Então, para a gente fazer o gráfico de mosaico, aqui no R a gente usa essa função mosaic plot. Deixa eu abrir uma janela gráfica para não ficar atrás da minha imagem ali. Em mosaic plot eu uso a tabela de contingência aqui de contagens, e aí ele monta, ele só inverte, né? Veja que ele transpõe, né? Então as colunas aqui ficaram em declínio, o estado de conservação da espécie, e as linhas ficaram protegidas e sem proteção. Então esse gráfico ele dá uma ideia visual assim dessa tabela de contingência de uma forma mais visual, né? Ok. E também a gente pode ter essa função para ver os valores marginais, né? Que na verdade são as somas. Então, margin.table da tabela inteira, ele vai me dar a soma ou o N total. Então, eu tenho 73, a soma disso tudo aqui é 73, que é o N total de contagens, né? Se eu indicar 1, é as linhas, né? Vai me dar a soma das linhas, 26 e 47. Então, está somando as linhas aqui, ó, em declínio e estável aumentando. Por que é margin.table? Valores marginais, porque são as margens, né? A gente chama marginais de margem, a margem da linha. Total de linha e total de coluna. Então, margin table para 2, soma das colunas, ele me dá a soma das colunas. Então, eu posso construir a tabela de contingência completa, né? Vou chamar de conte ponto final. Porque a tabela de contingência ela não tem só os valores de contagem, ela tem os valores marginais, somas das linhas, somas das colunas e o N total. Então, vamos fazer aqui. A gente pega o cont, né? Que já tem isso tudo aqui. E estou somando, estou fazendo um cbind com margin.table com a soma das linhas, né? Então já crio essa coluna que eu vou chamar total de linhas. Então tá aqui a minha planilha, ó, já somou. O cbind ele junta as colunas, né? E aí agora eu vou criar um objeto, como é que eu chamo isso aqui de provisório, né? X qualquer. E aí usando a função matrix, eu estou concatenando o margin.table cont 2, então estou fazendo a soma das colunas, e o margin.table cont, que é a soma total, com uma linha e 3 colunas. Então fiz essa. Então é o sem proteção, protegido e total de linha, e o row name total da coluna. Tá aqui o X, ó. Sem proteção, protegido, total da linha e total da coluna. Aí eu vou fazer o rbind. Então por que eu botei assim, ó? Porque eu tenho que ter o nome para usar o rbind, eu vou o row bind, né? Estou juntando as linhas. Então eu vou juntar essa linha aqui com os totais da coluna nessas linhas aqui. Só que para ela funcionar, os nomes das colunas têm que ser igual. Por isso que eu botei os nomes iguais aqui. E agora eu consigo juntar, pago o X, que eu não preciso mais, e tenho aqui minha tabela de contingência. Ó. Então, a tabela de contingência tem as contagens, tem o total das linhas, total das colunas e o total geral, que é o N total, né? Que é a soma das linhas, soma da soma das linhas e a soma das colunas, tá? Então, tabela de contingência a gente monta manualmente, né? Existem pacotes que trabalham com dados para tabela de contingência, tem um monte de coisa, mas só para mostrar um pouco mais até da programação assim, básica, né? Para quem não conhece, então dá para a gente ir montando as tabelinhas aqui. Agora a gente indo para o objeto Daphne, né? Que já estava naquela base de dados que eu disponibilizei aí, que está na descrição do vídeo. A gente dá uma olhadinha usando essa função hit, né, que ela mostra o cabeçalho e as 6 primeiras linhas. Então tem aqui a taxa de crescimento das Daphnes, o tipo de água, né, detergente e qual é a Daphne, né, os clones. Se a gente olhar com STR, a gente vê que o growth rate é a taxa de crescimento numérico, os outros são todos fatores, o water com 2 níveis, né, tem tiny e where. Esse detergente são 4 níveis, brand A, B, C, D. E o Daphne são os clones, né? São 3 clones. Ok, mas a nossa ideia aqui é fazer uma tabela de contingência. Então, se eu usar a função table, Daphne and water,
ele me dá quantas observações eu tenho para cada nível dessa variável categórica water. Se eu botar o water e o detergente juntos, ele faz uma tabela de onde as linhas ficaram a água, o tipo de água e o tipo de detergente. E a contagem, o experimento é balanceado, né? Então já consigo ver que o experimento é balanceado. Eu posso juntar mais um fator aqui, o fator DAF, né, que são os clones. Aí ele vai me mostrar, vai fazer uma tabelinha para cada clone. Clone 1, são 3 para cada um. Clone 2, mesma coisa. Então, consigo ver, então, o esforço amostral, no caso aqui, balanceado, né? Agora eu posso aplicar a função tapply, que é de tabela, acho que é tabela de table, né? Apply table. Então eu boto aqui growth rate, então eu vou ter que aplicar uma variável numérica. Aí eu indico a variável categórica que eu quero aplicar essa função, eu vou aplicar a função min. Então ele vai criar uma tabela com a média da taxa de crescimento por nível da variável água. Posso acrescentar mais uma, como eu acrescentei antes, posso acrescentar os clones aqui. Ó. Então eu abro aqui o list, boto as duas variáveis categóricas e ele colocou agora aqui, ó, a média da taxa de crescimento para cada nível de água e para cada clone de Daphne. Posso acrescentar o terceiro fator aqui, o detergente, mesma coisa. Ele vai criar também uma tabelinha para cada clone, porque eu botei o clone por último, com a média da taxa de crescimento por nível da água e por nível do detergente, né, o tipo de brand ali, para cada clone, clone 1, 2 e 3. Agora, se eu quiser fazer essa tabela aqui mais bonitinha, eu posso usar essa função ftable e colocar tudo dentro. Então, boto tapply, Daphne grow rate, list, water, detergent, Daphne, a função min, e ela sai uma tabela mais legal, assim, mais fácil de ver. Ela fica separada. Então, tem a coluna 1, clone 2, clone 3. Eu tenho os brands e para água tiny e brands para água where. Fechou? Então, essa função ftable é bem interessante quando você tem mais níveis, assim, né? Ok, então vamos lá para o identificando outliers. Vamos usar esse objeto art aqui. Eu tenho várias espécies, acho que são de moluscos, 4 espécies de molusco lá nas praias da Argentina. Então tem o tipo de areia, areia média, fina, lama, material orgânica, aí a estação do ano, transecto, rio. E aí vamos lá. E aí então um view no Argus, só para ver. Esse view, né, com V maiúsculo, ele mostra a tabela, que às vezes tem gente que prefere ver assim. Fica mais fácil de ver. Então tem todas as variáveis aqui e seus valores, né? Uns 60 linhas. Então vamos voltar aqui. Aí eu vou fazer um box plot dessa espécie aqui, Ard L. acuta. Já estava com uma janelinha gráfica aberta aqui. Então fez o box plot, que é um box plot que eu uso lá no exemplo, né? Na aula teórica, lá no vídeo 3, né? Eu uso justamente esse aqui como exemplo. Agora eu posso fazer um box plot também, aqui eu só coloquei uma variável, a L acuta, eu posso fazer com as outras, que são as outras espécies. Ó. Vou botando vírgula e vou acrescentando as espécies. Botei o names aqui, L acuta, H similis, U uruguaiensis e N succinea. E pedi para tirar os outliers. Ó. Aqui ele tem outliers, então o box plot eu expliquei lá até como fazer, tem um outlier, né? Então eu pedi, se eu botar aqui outlier igual a true, aparecem os outliers aqui, ó, muito outlier. Vou tirar porque daí às vezes ajuda a aparecer o... Então esse outline eu tirei os outliers agora, botei false. Ainda ficou bem achatadinho aqui, né? Beleza, mostrou a dispersão dos dados, né? Essas estatísticas dos dados aqui que o boxplot mostra para cada espécie. Mas eu posso fazer também... Posso fazer um boxplot condicional, uma variável categórica. Se eu olhar assim, o class season aqui, ele mostra que é um número inteiro. Então eu quero tratar ele como se fossem níveis. Ó. Tem 2 níveis, 1 e 2. Então eu vou fazer, eu não sei quais são os níveis, né? O que significa cada um, mas acho que era inverno e verão. Então eu vou fazer o L acuta em função do season.
Então agora nessa forma de escrever com fórmula, então esse aqui vai ser o X e esse aqui vai ser o Y. Aí coloquei uma cor para cada season, a estação do ano. Então ele fez aqui, ó, um box plot do L Acuta para a estação 1 e para a season 2. Também posso usar o Cleveland dot plot, que a gente também discutiu lá na aula. Mostra os dados sequencialmente em ordem, de baixo para cima no eixo Y. Então, se a gente olhar aqui o Cleveland dot plot para a espécie L acuta, ele mostra aqui a variável, né? E aqui ele ordena os dados, né? Então tá tudo em ordem. Essa, como a gente comentou lá na aula teórica, ele também te ajuda um pouco a identificar outliers, um pouco a distribuição não, mas outliers e excesso de zeros. Tem uma quantidade razoável de zero, mas não é muito. A gente já vai para o excesso de zero. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. É legal porque ele casa com o conteúdo das semanas anteriores, onde a gente já começa a entrar na parte de modelos lineares, né, as limitações dos modelos. E é muito importante, como vocês viram lá, a gente tem que conhecer certas premissas dos modelos e a análise exploratória de dados também vai te ajudar a já ter uma ideia, né, se os teus dados estão dentro dessas premissas. Então, no vídeo da próxima semana, nós vamos continuar com esse assunto e nós vamos ver mais algumas ferramentas. Então, como identificar excesso de zeros no seu conjunto de dados, como explorar a distribuição da variável resposta, vamos ver a produção de gráficos de barra com barra de erro, para você ver rapidamente ali a média, o desvio padrão, né, ou alguma medida de tendência central e a dispersão. Deixa eu ver aqui mais aqui. E vamos ver também relação entre duas variáveis contínuas, né? Vamos ver os gráficos condicionados, né? Onde você pode ver, por exemplo, a relação entre duas variáveis contínuas em relação, por exemplo, em diferentes meses ou para diferentes condições de uma variável categórica, né? E para encerrar, vamos ver os painéis de diagramas de dispersão, que são bem umas ferramentas assim, bem interessantes para você ver relação entre várias variáveis simultaneamente, né? Principalmente contínuas, e aí você pode usar isso para ver já a questão da colinearidade para variáveis explicativas, um assunto que a gente comentou também lá na aula teórica. Então, se você gostou do vídeo, curta, por favor, o vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ou não está inscrita e ative as notificações, porque sempre que eu subir vídeos novos, você vai receber um aviso no seu e-mail e não vai perder nada. Às vezes aquele vídeo pode ser o que você precisa, que está aí te angustiando na semana aí para analisar seus dados ou fazer o seu trabalho, tá bom? E compartilhe com seus amigos, suas amigas, seus colegas de trabalho, para eles conhecerem esse material, terem acesso a esse conteúdo gratuito aí que eu estou disponibilizando no canal do YouTube, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e se cuidem aí, fiquem em casa aí para se proteger e proteger todo mundo. Tchau, um abraço.